Pesquisei os nomes dos meus pais na Dark Web. Os vídeos que encontrei eram horríveis. Quando meu amigo me apresentou pela primeira vez a Dark Web, fiquei surpreso como algo tão desconhecido poderia abrigar algumas das coisas mais ilegais da Terra. Até hoje, eu só a utilizava para aprender a programar e cometer pequenos delitos. Mas depois dos vídeos horríveis que acabei de encontrar, acho que nunca mais vou usar a Dark Web. Conheci meu melhor amigo, Rupert, quando comecei meu primeiro ano do ensino médio. Meus pais nos mudaram para uma nova cidade, e eu não tinha amigos. Mudamos porque eles eram paranoicos. Depois que nosso vizinho foi encontrado assassinado em sua casa, achei estranho mudar para outra cidade por causa disso, mas deixei para lá. A razão pela qual Rupert e eu nos tornamos amigos tão rapidamente foi porque ambos tínhamos um interesse compartilhado na internet e em tudo que ela tinha a oferecer. Eu era viciado em jogos e assinante do Pokémon de nível 3, enquanto ele era mais um programador e desenvolvedor. 2 anos depois, ainda éramos melhores amigos, mas agora éramos mais velhos e mais espertos. Rupert descobriu a Dark Web, e ele ficou obcecado por ela. Ele praticamente passava todas as horas do dia nela, pesquisando qualquer coisa que você pudesse imaginar. Não havia nada de errado nisso, mas uma pesquisa que ele fez foi o maior erro de sua vida. Lembro de acordar com dezenas de mensagens de texto dele uma manhã. Isso não era normal. Rupert não era uma pessoa muito sociável, e era muito difícil tirar palavras dele. Abri meu telefone para ver o que ele tinha me mandado. Cara, Jack, você tem que vir agora. Isso é importante. Jack, por favor, acorde. Isso é urgente. Onde você está? Essas eram apenas algumas das mensagens, mas o resto era muito semelhante, todas urgentes e dizendo que eu precisava ir à casa dele imediatamente. Meus pais ainda estavam no trabalho, então fui à casa de Rupert. Quando cheguei, havia 4 carros de polícia estacionados na frente de sua casa, e dezenas de pessoas em vans de notícias na calçada. Abri caminho pela multidão, e a mãe de Rupert disse à polícia para me deixar entrar. Eu podia ver lágrimas rolando por suas bochechas enquanto ela abria a porta. O que está acontecendo, senhora Gonzales? Perguntei. Rupert desapareceu, ela disse, começando a chorar. Meu coração afundou. Como isso poderia acontecer? Ele tinha me mandado uma mensagem mais cedo naquela manhã. Foi quando eu entendi. E se ele estivesse tentando me avisar? E se suas mensagens de texto estivessem relacionadas ao seu desaparecimento? Ainda em choque, fui até um dos detetives na cozinha. O Rupert vai ficar bem? Perguntei. Claro que sim. Ele vai ficar bem. Vamos encontrá-lo em breve, respondeu um dos detetives. Algo naquela resposta não estava certo. Era como se eu soubesse que ele estava errado. No fundo, eu tinha essa leve sensação de que nunca mais o veria. Lembrei-me das mensagens de texto, no entanto, e tirei o telefone do bolso para mostrar ao detetive. Ele me mandou mensagens de manhã. E se isso tiver algo a ver com o desaparecimento dele? Disse rapidamente. Enquanto ele começava a ler, sua expressão mudou rapidamente. Era como se piorasse. Ele me disse que precisavam ficar com meu telefone por enquanto para investigar as mensagens e disse que o devolveriam mais tarde. Fiquei na casa por um tempo, não apenas porque sentia falta do Rupert, mas porque queria confortar seus pais. Eles se importavam muito comigo, e doía vê-los daquele jeito. Sua mãe não parava de chorar. Eventualmente, no entanto, entrei no quarto de Rupert para ver se encontrava algo que pudesse dar uma pista sobre o motivo de seu desaparecimento. Procurei por tudo, mas não encontrei nada. Mas então notei algo. O computador de Rupert estava ligado, mas o monitor estava desligado. Procurei pelo botão para ligá-lo e apertei. Quando a tela acendeu, meu coração afundou. Ele estava na Dark Web. Obviamente, isso era normal, mas por algum motivo, ele tinha dezenas de guias abertas. Eu sabia que essa parte não era normal, então fechei a porta, a tranquei e comecei a analisá-las. No começo, era tudo bastante normal para ele, mas depois as coisas começaram a ficar estranhas. Ele tinha uma guia aberta com um artigo sobre um assassinato que aconteceu vários anos atrás. O artigo dizia que era uma mulher encontrada morta em seu apartamento. Seu corpo estava mutilado, cortado e coberto de ácido. Quase vomitei lendo e vendo as fotos horríveis da cena do crime. Sem vontade de ver mais nada, mudei de guia apenas para revelar outro artigo sobre outro assassinato. Confuso, passei rapidamente pelo resto das guias que ele tinha aberto, e todas eram a mesma coisa. Todas eram sobre algum tipo de assassinato ou crime. A que mais me chamou a atenção, no entanto, foi sobre um assassinato que aconteceu 2 anos atrás. A princípio, parecia bastante normal, mas, à medida que eu lia mais, percebi o que era. Era sobre o assassinato do nosso vizinho que nos fez mudar há 2 anos. Uma sensação de choque rapidamente se apossou de mim. Como Rupert sabia disso? Eu nunca contei a ele porque para mim não era tão importante. Achei que devia ter sido apenas uma estranha coincidência. Mas então vi a última pesquisa que ele tinha feito em seu computador. Era meu sobrenome. Horrorizado e confuso, saí rapidamente do quarto dele e voltei para a sala de estar. Está tudo bem? Disse a mãe de Rupert, fundando para longe as lágrimas. Sim, eu só preciso ir para casa jantar, respondi. No caminho para casa, tantas perguntas e pensamentos enchiam minha mente. Por que ele estava pesquisando meu sobrenome? Será que ele achava que eu tinha algo a ver com isso? Deve ter sido por isso que ele estava me mandando mensagens freneticamente naquela manhã. Se ao menos eu pudesse explicar a ele que não fiz nada de errado. Mas eu não podia. Ele ainda estava desaparecido, e eu precisava descobrir o porquê. Quando cheguei em casa, corri para o meu quarto, bati a porta e liguei o computador. Abri meu navegador Tor e ativei a VPN.
Eu sabia o que tinha que fazer. Comecei a digitar as letras do meu sobrenome, ficando mais nervoso a cada letra. Quando finalmente pressionei Enter, nada aconteceu. A tela ficou em branco. Confuso, atualizei a página, mas novamente não havia nada. Mas por que Rupert teria pesquisado isso se não houvesse nada? Pensei comigo mesmo. Deve haver algo lá fora. Estava prestes a fechar a guia, pensando que tinha chegado a um beco sem saída, quando de repente a página começou a carregar. Levou vários minutos, mas finalmente carregou, revelando centenas de vídeos. Imediatamente, soube do que se tratava. Eram assassinatos. Mas por que eles apareceriam quando você pesquisasse meu sobrenome? Considerei parar ali mesmo e voltar, sabendo das coisas horríveis que veria se continuasse. Mas eu não podia. Eu sabia que isso devia ser o motivo pelo qual Rupert tinha desaparecido. Então, cliquei no primeiro vídeo. À medida que começou a tocar, vi o que parecia ser uma mulher amarrada a uma cadeira em algum porão ou algo assim. Reconheci rapidamente quem era. Era nossa vizinha de 2 anos atrás. Eu podia dizer porque ela tinha a mesma tatuagem em forma de coração no pescoço. Ela ficou lá por 1 minuto, lutando, entrando em pânico e gritando por alguém para ajudar. No entanto, de repente, 2 figuras entraram no quadro. A princípio, não conseguia dizer quem eram, mas quando se viraram para encarar a câmera, meu coração afundou. Eram meus pais. Meu pai segurava uma faca enquanto minha mãe segurava um pequeno bisturi. Eles pausaram por um momento antes de começarem o que foi os 5 minutos mais aterrorizantes de toda a minha vida. Assisti enquanto eles a cortavam em pedaços e ouvi enquanto ela implorava por misericórdia, gritando o tempo todo. O sangue enchia o ambiente enquanto ela dava seu último suspiro. Quando o vídeo terminou, rapidamente passou para outro, revelando a mesma sala e cadeira que eu tinha visto antes. Eu estava traumatizado pelo que já tinha visto, e sabia que não podia assistir a mais nada. Meus pais eram assassinos, e agora eu sabia a verdadeira razão de termos nos mudado 2 anos atrás. Eu sabia que havia algo estranho naquilo, mas nunca poderia imaginar que esse era o segredo horrível que eles estavam escondendo de mim o tempo todo. Eu pensei que Rupert estava tentando me acusar de ser responsável por esses assassinatos, mas eu estava tão errado. Ele estava tentando me avisar. Eu passei por mais alguns vídeos, todos na mesma sala. Eu estava prestes a terminar, pronto para ir à polícia para contar o que eu acabará de ver, quando percebi algo. Havia um novo vídeo enviado hoje no site. Cliquei rapidamente nele e apertei o play para revelar o que parecia ser um homem, desta vez amarrado à cadeira. Ele tinha um saco sobre o rosto, e eu não conseguia dizer quem era. Novamente, porém, vi meus pais entrarem no quadro. Meu pai se aproximou do homem e puxou o saco de sua cabeça. A princípio, eu não conseguia dizer quem era, mas então percebi quem eu estava olhando. Era Rupert.